O Papa Francisco ofereceu ao mundo inteiro um grande presente, uma exortação apostólica falando sobre o amor na família. Amoris Laetitia é o seu nome. Você quer conhecê-la? Francisco, o nosso querido Papa, escolheu fazer um caminho longo através de 2 sínodos para que o mundo inteiro refletisse sobre a família, os seus desafios e a sua beleza. E disso resultou a exortação pastoral Amoris Laetitia. Por que tanta importância para esse tema da família? Naturalmente, o Papa Francisco vem acompanhando toda a trajetória da Igreja desde o Concílio Vaticano II, onde o tema da família foi muito valorizado. E depois, na sequência, em cada momento foi crescendo o interesse por essa questão da família, sendo ela considerada o centro da ação evangelizadora da Igreja. Em vista disso, Francisco não quis fazer uma reflexão superficial. Colocou todas as forças da Igreja a refletir sobre a família, o que resultou num primeiro sínodo para um levantamento amplo da situação e o segundo sínodo para um debate intenso sobre o tema da família. É daí que resulta a Amoris Laetitia. Todos nós podemos acompanhar como aconteceu um debate intenso no sínodo. A imprensa até mesmo divulgou que havia conflitos e choques entre as ideias dos cardeais, dos bispos e dos leigos envolvidos no sínodo. Na verdade, não houve nenhum conflito, mas houve sim muita sinceridade nos diálogos. E o próprio Papa Francisco incentivou isso, dando toda a liberdade para que todos os temas fossem discutidos. E com essa ampla liberdade que o Papa Francisco ofereceu, realmente os resultados, as conclusões do sínodo foram muito positivas. Hoje nós temos um quadro completo de toda a situação familiar no mundo inteiro. E o Papa Francisco, como pai e pastor de toda a Igreja, é capaz então de oferecer nas páginas da exortação apostólica Amoris Laetitia um caminho, uma reflexão sólida, algo que nos possa realmente levar a superar os grandes desafios dessa complexa questão que é a família. Claro que não se espera uma coisa rápida, uma solução imediata. O próprio Papa pede que a sua palavra seja lida sem pressa, parte por parte. E assim nós teremos muita riqueza para receber neste período de leitura da Amoris Laetitia. Nós temos a alegria de acolher com muito amor a palavra do Papa Francisco na exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia. O que significa esse nome? Laetitia quer dizer alegria, alegria do amor. É esse o grande tema tratado pelo Papa Francisco nesta exortação. E o que é uma exortação? A Igreja usa diversos nomes para definir o ministério de Pedro, do Papa. Essa palavra, a exortação, nos mostra que esse documento, por um lado, é muito pessoal do Papa. É algo que ele escreve do seu coração. Por outro lado, é uma exortação pós-sinodal, ou seja, o Papa leva em conta todo o debate realizado pelos bispos, pelos padres sinodais, assim chamados, pelos peritos, leigos e presbíteros que realizaram o sínodo, debatendo todas as questões.
O Papa leva em conta tudo isso e faz uma leitura de modo muito pessoal como autoridade máxima da Igreja, e assim ele oferece a todos nós uma palavra segura, magisterial, sólida, que nós podemos confiar porque tem o selo da autoridade daquele que foi colocado por Jesus Cristo como pastor de toda a Igreja. É isso que ele faz na exortação pós-sinodal Amoris Laetitia. A exortação apostólica Amoris Laetitia foi conhecida pelo mundo no dia 8 de abril de 2016. E quando nós recebemos em mãos este livro, a primeira impressão foi de que era um grande documento, extenso, muitas páginas. Havia muita expectativa de que ele trouxesse realmente uma grande reforma na visão que a Igreja tem a respeito da família, da moral, da disciplina. Mas será que isso aconteceu? Muita gente ficou até decepcionado. Não mudou nenhuma doutrina? Não mudou nenhuma disciplina da Igreja? Mudou sim. Mudou o tom, mudou a visão pastoral. É um documento que conserva toda a riqueza da disciplina da Igreja, porém renova a maneira de abordar essas questões. E a grande novidade desse documento se chama misericórdia, proximidade, aproximação com a vida das pessoas. É isso que o Papa Francisco pede nesse grande documento, Amoris Laetitia. Eu disse que esse documento tem mais de 300 parágrafos, é um longo documento. E ele abrange realmente todas as etapas da vida da família, desde a criança até o idoso, desde a concepção até a entrega da vida nas mãos de Deus. Tudo acontece em família. Francisco mostra primeiro como é que Deus vê a família. Qual é o desígnio, qual é a vocação da família à luz da palavra de Deus. Ele mostra a situação atual das famílias no mundo, para daí então mostrar o que é realmente a proposta da Igreja do amor familiar. O amor que se torna fecundo, a educação dos filhos, são grandes temas. Mas o Papa vai mais além e ele vai até as situações mais difíceis, mais conflitivas, as situações de fragilidade, de cuidado que a Igreja precisa ter com aqueles que mais sofrem na vida familiar. E então, por último, ele encerra o documento com a espiritualidade da família, o olhar voltado para Deus, Deus olhando para a família. É assim mais ou menos que o Papa passa por todos os temas importantes da família neste documento que você está convidado a conhecer passo a passo, sem pressa, mas com muita riqueza espiritual. Às vezes a gente tem a impressão de que um documento como esse do Papa Francisco iria trazer grandes novidades doutrinárias. Depois de tanta discussão e muita polêmica sobre temas espinhosos, e mesmo vendo o Papa Francisco responder a essas questões para os jornalistas, entrando em assuntos que antes nunca os papas conversaram assim abertamente com a imprensa, esperávamos que o documento realmente fosse revolucionário. E foi. Foi de fato trazendo grande novidade. Mas que novidade é essa? Doutrinas novas? Não. A novidade é a visão pastoral do Papa Francisco. Pastoral significa a visão de pastor. Assim como Jesus tinha aquela visão amorosa para com todas as pessoas, sobretudo os mais sofredores, é essa visão amorosa que o Papa Francisco quer que nós tenhamos. E ele diz que esse documento está muito ligado com o ano da misericórdia que nós estamos vivendo.
Somente com olhos de misericórdia nós podemos enxergar os grandes desafios da família. E o Papa Francisco foi corajoso. Afirmou muitas coisas que antes não eram ditas na vida pastoral da igreja, para questionar realmente a nossa vida pastoral, abrindo novos caminhos. A exortação pós-sinodal Amoris Laetitia, ela é resultado não apenas dos 2 sínodos, mas ela é resultado de uma grande reflexão. O Papa Francisco, quando apresentou esse documento aos bispos, pediu que nós relêssemos, desde o Vaticano II, os textos da Gaudium et Spes, que falam sobre a família, a encíclica Humanae Vitae, a exortação pós-sinodal Familiaris Consórcio do Papa João Paulo II, a encíclica Deus Caritas Est do Papa Bento XVI. Por que ele pediu que a gente lesse tudo isso? Porque realmente toda essa grande reflexão da igreja, feita em diversos momentos por diversos papas, está presente ali. Isso tudo é mantido, nada disso é mudado. É apenas a visão grande, pastoral, humana, que o Papa Francisco mostra nesta carta, é que nos abre os olhos para entender tudo aquilo que a igreja disse antes. Por isso que tem muita novidade para a gente acolher. Vamos ler com amor a Amoris Laetitia. Os documentos da igreja costumam usar uma linguagem elevada. Muita gente acha difícil, mesmo entre nós eclesiásticos, os bispos, os padres, nós achamos muitas vezes difícil ler os documentos da igreja. Com o Papa Francisco não é mais assim. Os textos que ele escreve, os seus ensinamentos, são ditos numa linguagem tão familiar, tão próxima, que qualquer pessoa pode ler e aproveitar. Assim é a exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia. O Papa usa uma linguagem tão coloquial, tão próxima, de alguém que tem uma longa experiência pastoral. Ele reproduz assim os diálogos que a gente encontra dentro da família com todas as letras. Ele faz com que a gente se sinta à mesa conversando com ele. E assim, cada cristão, seja ele letrado, seja analfabeto, seja ele estudado ou não, pode aproveitar com muita grandeza esse documento do Papa. A gente, quando começa a ler, parece ser uma linguagem tão simples que não deve ser tão profunda. Engana-se quem pensa assim. É de extrema profundidade a maneira como o Papa trata todos os assuntos. Há mais ou menos 30 anos atrás, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, também promoveu um sínodo a respeito da família e escreveu uma belíssima exortação chamada Familiaris Consórcio. Essa exortação é que abriu todas as portas da igreja para uma verdadeira pastoral da família. Começou ali a organização da pastoral familiar em diversos setores, o setor de preparação para o matrimônio, a vida matrimonial e um terceiro setor abrangendo os casos mais difíceis, os casos especiais que envolvem a família. A atual exortação apostólica Amoris Laetitia continua nessa mesma linha da Familiaris Consórcio. Não nega nenhuma das afirmações que estão ali, pelo contrário, as valoriza muito, mas acrescenta grandes passos no sentido de colocá-la em prática. A prática pastoral é que exige que a gente junte todo o conhecimento transmitido pelo Papa João Paulo II na Familiaris Consórcio com esta nova visão pastoral
apresentada pelo Papa Francisco. O estilo do Papa Francisco na exortação apostólica Amoris Laetitia é muito interessante. Ele caminha através dos temas, eu diria assim, de forma circular. Ele entra nos assuntos diversas vezes, mas é como se estivesse subindo uma montanha. Cada vez passa pelas mesmas paisagens, mas de um ponto de vista mais alto, sempre mais alto, até chegar no mais alto de todos, que é o amor perfeito da Santíssima Trindade. Essa maneira de falar diversas vezes do mesmo assunto pode causar uma certa estranheza, mas se a gente lê da maneira como o Papa Francisco pede, parte por parte, com toda a serenidade, com calma, sem pressa, nós vamos encontrar uma grande riqueza. Então vamos atender a esse pedido do Papa, ler não de uma vez por todas, não superficialmente, não às pressas, esse grande ensinamento do Papa, mas ler pouco a pouco, página por página, parte por parte, refletindo, meditando, a gente vai encontrar muita riqueza nessa exortação pastoral, que é um verdadeiro dom para toda a igreja. A perspectiva aberta pelo Papa Francisco na exortação Amoris Laetitia começa pelo título. Letícia significa alegria. A visão que o Papa nos propõe da família é extremamente positiva. Isso contrasta com o que muitas vezes a gente encontra a família sendo tratada como um problema, as crises da família, os perigos que a família encontra, os ataques que a cultura de hoje promove contra os valores da família. A gente podia esperar um documento bem negativo. No entanto, o Papa insiste sobretudo nos valores que a família tem, no grande dom, no grande presente que a família constitui para a humanidade e para cada um de nós. Nós precisamos, de fato, ter diante de nós esses valores para que a gente possa não ficar preso nesses pontos que muitas vezes os meios de comunicação falam, crise, questão polêmica, conflito. Não, a família antes de tudo, dom, alegria, a felicidade de constituir um lar. É isso que nós precisamos redescobrir a partir dos olhos do Papa Francisco. Um dos pilares mais sólidos de toda a doutrina da Igreja acerca do casamento é a sua indissolubilidade. O casamento, o matrimônio, é para sempre. Jesus afirmou isso com todas as letras e disse que o sonho de Deus, o Criador, era que o casamento fosse realmente eterno. Assim também a Igreja afirma isso com toda a convicção. Só que agora a gente vê muitas vezes, o Papa Francisco reitera sempre isso, é preciso acolher com amor as pessoas que vivem no segundo casamento, aqueles que viveram uma experiência difícil, de um casamento frustrado e assumiram uma nova união. Eles não estão fora da igreja, eles não são excomungados, devem sim ser acolhidos na nossa igreja, mas talvez possa passar pelo pensamento de alguém, isso vai trazer um prejuízo para a igreja, flexibilizando esse pilar tão sério da indissolubilidade, não vai abalar o edifício do matrimônio? O Papa Francisco diz não. A gente tem que ter a clareza de propor a todas as pessoas o ideal perfeito, o mais alto, aquele que Deus quis desde o início. Agora, acolher aqueles que caíram, aqueles que tiveram uma infelicidade dessa e que sofrem com a dor de uma separação, acolher os filhos dessas uniões que são desfeitas,
Isso é misericórdia. Nós precisamos fazer isso sem ter medo de perder a firmeza nas questões morais. Não foi por mero acaso que a exortação apostólica Amoris Laetitia nasceu exatamente no ano da misericórdia. Primeiro, porque essa chave da misericórdia, a chave de compreensão de toda a vida da Igreja, oferecida pelo Papa Francisco, ela quer, de fato, nos colocar diante de Deus misericordioso com um novo espírito. E dentro desse espírito cabe muito bem toda a reflexão que é feita na Amoris Laetitia, começando pela beleza do amor, que é fruto da misericórdia de Deus que se derrama nos nossos corações. E depois, pela maneira como devemos tratar aqueles que no caminho da vida são feridos pela falta de amor. São as separações, são os inúmeros conflitos familiares, são as situações das famílias que vivem ou sem o marido ou sem a mulher, famílias monoparentais, são as uniões de fato que acontecem sem a marca do sacramento, são as crianças que vivem sem os seus pais, muitas vezes criados pelos avós, são os filhos que são muitas vezes judiados por uma cultura de consumo, de morte, de desprezo. Todas essas situações fazem com que a gente olhe para a família com imensa misericórdia. E por isso é muito apropriado, não é casual, é proposital que o Papa Francisco tenha ligado esses dois temas, família e misericórdia, que de fato caminham juntos e muito bem. Já tem muitos anos, a Igreja vem crescendo nessa maneira de evangelizar as famílias, a chamada pastoral familiar. Hoje nós temos a pastoral familiar estendida por todos os recantos do país, nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, cumprindo o seu papel de cultivar o amor familiar. Sim, mas agora, a partir desta exortação apostólica Amoris Laetitia, muda muita coisa na pastoral familiar. Eu diria que a maior mudança é fruto de uma maneira de olhar do Papa Francisco que nos faz também mudar de posição. Uma igreja acolhedora é muito bom, mas melhor ainda é uma igreja que sai à procura daqueles que precisam de Deus, mas nem percebem isso. Em vez de ser uma igreja só de acolhida, o Papa nos pede que sejamos uma igreja que sai à procura. E isso deve acontecer também com a pastoral familiar. Ela não deve apenas atrair para junto de si as pessoas para viverem a realidade da família, mas deve sair, como o bom pastor sai à procura da ovelha perdida, deve sair ao encontro daqueles que devem receber a mensagem de Cristo, onde quer que estejam, sem nenhuma exclusão, atingindo a todos aqueles que o próprio Filho de Deus quis chegar até eles através da igreja que ele fundou. O Papa Francisco, na exortação apostólica Amoris Laetitia, abre um panorama muito grande, muito amplo a respeito da família. E é claro, ali existem coisas que são muito bonitas e positivas e também existem as crises, as dificuldades, os desafios. Ele vai lá na palavra de Deus para buscar qual é o desígnio de Deus sobre a família. Descreve num salmo bonito, na palavra de São Paulo apóstolo, no hino ao amor, em outras passagens da Bíblia, o lado positivo da família. Mas a Bíblia também fala do lado difícil, negativo, desde as primeiras páginas.
O Papa cita, por exemplo, logo na primeira família que existiu no mundo, um homicídio, aquele de Caim, com relação a seu irmão Abel. E a partir daí, toda a visão que a Bíblia traz a respeito da família sempre é marcada pelas dificuldades, pelas crises, pelas traições, mentiras. Está lá na Bíblia tudo isso. Mas o que é importante ressaltar é que, apesar de toda a falência humana, o desejo de Deus é sempre pela santidade, pela grandeza, pela beleza, pela eternidade do amor. E é isso que, no fundo, prevalece na visão da Amoris Laetitia. O tom alegre que o Papa Francisco imprimiu a este documento, Amoris Laetitia, o tom positivo com que ele considera a família, nos leva a entender que nós devemos sempre propor aquilo que é o melhor para o mundo. A igreja muitas vezes foi considerada pelas pessoas como a igreja do não. A igreja que diz não pode, isso é proibido. E diante de qualquer novidade que surge no mundo, ela fecha as portas e condena. A igreja não é de forma nenhuma uma igreja do não. Ela é uma igreja do sim. É uma igreja do sim à vida, do sim ao amor, do sim ao crescimento na graça de Deus, o sim àquelas pessoas que, mesmo que estejam longe do ideal do Evangelho, merecem ser amadas por Deus e por isso também acolhidas pela igreja, para que elas possam viver na realidade o amor de Deus. Então, o que o Papa Francisco nos pede é que nós saiamos da posição sempre defensiva e passemos a oferecer a todas as pessoas uma proposta de vida que seja alegre, realizadora e valiosa. Amoris Laetitia, a exortação pós-sinodal do Papa Francisco, abre para todos nós perspectivas muito boas para que realmente cresça nas nossas igrejas, nas dioceses, nas paróquias, em todas as comunidades, uma aproximação muito grande com todas as famílias. Afinal, a igreja é uma família de famílias. Tudo passa pela família. A família é um eixo central de toda a ação evangelizadora e assim deve ser. Papa Francisco pede que a pastoral familiar não seja feita por um pequeno grupo de cristãos dentro da paróquia ou dentro da diocese, mas que todos se envolvam com a pastoral familiar. Dentro de uma pastoral de conjunto, a família estará presente em todas as atividades evangelizadoras da igreja. É essa perspectiva que nos enche de esperança e enche de esperança também as famílias, aquelas que mais necessitam da ação evangelizadora da igreja.